Camille Flammarion Stella. Conteúdo resumido. A presente obra é um romance que denota toda a alma sensível do autor. Nela Flammarion narra a história de Rafael e Stella, um casal de jovens profundamente unidos pelo mais puro amor numa sintonia perfeita, em busca do conhecimento do céu, onde na verdade todos nós vivemos. Ele se consagra ao estudo dos astros do céu, com o objetivo de vulgarizar esse conhecimento através de suas obras. Stella, compreendendo a grandeza desse trabalho, o acompanha, sintonizando-se com o seu amado na busca do conhecimento dos astros do universo. Aborda a importância da astronomia na busca da verdade através do estudo dedicado dessas almas gêmeas, Rafael e Stella, dois seres que denotam elevada compreensão das questões espirituais. A James Gordon Bennett, diretor do New York Herald. Meu caro amigo. Sois um espírito livre, independente, liberto de preconceitos, amigo do progresso e da ciência. Tais espíritos são raros em nossa humanidade terrestre. Permiti que vos dedique este livro. Camille Flammarion. Prefácio. Encontram-se na vida, certas vezes, alguns seres que impressionam pela perfeição das ideias, pela nobreza dos sentimentos, profundeza e extensão do saber, pela impecável segurança dos julgamentos, evidente superioridade sobre o comum dos seus contemporâneos, e ante a quais é levado a desejar assemelhar-se-lhes, pensar igual a eles, viver do modo pelo qual vivem, ser feliz da sua mesma felicidade. Esses seres privilegiados sobrepujam, de bem longe, o seu século e pairam muito acima da raça humana que pulula em nosso planeta. São grandes pelo espírito, bons e indulgentes de coração, desinteressados de todas as vaidades terrestres. Dos dois heróis da história que vai ser narrada, um me havia mostrado esse aspecto de caráter. Possuía, em grau supremo, a força moral e intelectual, e se consagrara especialmente ao estudo do céu, tendo extraído dos conhecimentos astronômicos uma filosofia religiosa, na qual muitos dos seus discípulos acreditaram pressentir a religião do futuro. Ouvindo, ou lendo seus escritos, ou ainda quando encontrava, repetidas vezes disse a mim próprio, eis o filósofo que eu quisera ser. Um tipo de superior intelectualidade, exerceu durante toda a sua vida grande influência sobre meu espírito e por vezes parece continuar a agir sobre mim, depois do seu retorno das regiões etéreas. Ela era mais sublime ainda. Infatigável, curiosa dos grandes problemas, olhar aberto para o desconhecido, seu encanto juvenil e cativante impressionava a todos que dela se aproximavam. Tanto quanto ele, vivia no céu, mas era particularmente dotada dessa idealidade sutil e misteriosa a qual o homem jamais atinge, e parece reservada, na terra, às delicadezas do sistema nervoso da mulher. Sua voz era musical, a beleza mais angélica do que material, e sua alma, dir-se-ia, luz interior que, transparecendo através dos olhos, iluminava longe. Ela compreendeu a grandeza, a magnificência da astronomia. Educada pelo mundo e para o mundo, de acordo com a instrução religiosa em um internato de freiras muito da moda, apercebeu-se de que suas crenças não estavam alicerçadas em base sólida, de que as descobertas das ciências modificavam gradualmente, transformando-as, de que, no mundo, quase tudo era mentira em seu redor, hipocrisia, ambições, intrigas, ignorância e coisas fúteis. A nulidade intelectual das pessoas distintas que a cercavam, associada à adoração cínica do bezerro de ouro, revoltaram sua esclarecida consciência. Então, não hesitou em abandonar as primitivas ideias, a fortuna, o luxo, os prazeres, a ociosidade, as alegrias mundanas, e preferir uma vida simples, estudiosa e contemplativa, e consagrar-se, na solitude, àquele que lhe apareceu qual um apóstolo da verdade. E com ele viveu enlevada na contemplação das inenarráveis maravilhas do universo. Jamais conheci criaturas mais perfeitamente felizes do que Rafael e Stella. Seu espírito era alimentado pela ciência, seus corações vibravam uníssonos, sua vida foi um cântico de amor. Depois do baile,
Chegando ao aposento, enquanto próximo ainda se faziam ouvir o rodar da carruagem e o patear cadenciado dos cavalos, Stella tirou o pesado casaco de pele sobre uma poltrona e permaneceu de pé, frente à lareira, onde crepitavam tocos de boa lenha, unindo seu cálido clarão à luz dos candelabros de velas. Loura, olhos pretos, talhe médio, algo esguio, era elegante, realmente bela. Não pôde conter um indefinível sorriso feminino, ao rever no espelho as espáduas, de acentuada alvura, seu busto admiravelmente modelado, um gracioso lunar no pescoço e os cachos um tanto vaporosos da opulenta cabeleira de louro veneziano, por onde passavam os tons fulvos do Oriente. De súbito, porém, em seu espírito uma imagem perpassou, acendendo-lhe repentino rubor nas feices e fazendo-a levar as mãos à altura do coração, como que ia comprimir o acelerado palpitar. Depois, sentou-se no leito, pendeu a cabeça, apalpando-a nas mãos, cotovelos encostados ao peito, e assim permaneceu esquecida de despir-se, toda entregue aos devaneios, abandonada a um voluptuoso langor. Esse longo baile, que a envolvera em seus turbilhões durante quase 6 horas, não a fatigara, porém muito a excitara. Sentir-se, pela primeira vez, embriagada na vertigem da valsa, pela primeira vez, sentir-se conduzida por uma criatura mais forte do que ela, e nos braços de qual deixara parte do seu ser. Em virtude de um hábito mundano encantador e de uma das mais prodigiosas mentiras convencionais da nossa civilização, um homem, um desconhecido a enlaçara, seminu, sob os olhares cegamente enlevados da sua família, apertara contra si, havia, mediante certos movimentos, roçado a ponta do bigode nos fios ondulantes da sua nuca, havia respirado primaveril perfume emanado da sua carne, havia, por vezes, comprimido seu busto com aumentada energia, teria podido, e por que não havia feito, sussurrar aos seus ouvidos uma declaração de amor. Sua tutora, austera, prudente, religiosa, educada em rígidos princípios, sempre tivera o cuidado de afastar da tutelada as leituras profanas, nunca um jornal entrara em sua casa, jamais a deixara assistir a representações de peças teatrais, vez alguma permitira que saísse à rua desacompanhada, nem mesmo para dirigir-se ao templo, com o fim de confessar-se. Assim, essa jovem, próxima dos 4 lustros de idade, era um lírio virginal, cultivado à vista, num jardim tão fechado que nem as borboletas celestes, nem as abelhas puras, nem o sopro dos ventos a podiam atingir. E eis que, de súbito, abandonado o Himalaia de exageros, é lançada num mundo onde as canções que interpretava com graça falam de amantes, conduzida a um baile estonteante de ruído e luz, animado pelas penetrantes melodias de uma orquestra envolvente, presa e inocente dos apetites sensuais de jovens que a passavam de mão a mão, qual flor esquisita, de perfume delicado, deliciosa, para ser contemplada de perto. Um deles, principalmente, a retivera por muito tempo, a pretexto de combinações de cotilon, e a monopolizara, por assim dizer, durante uma boa parte da noite. Esse jovem duque, pertencente ao que se convencionou chamar alta sociedade, da qual era sem dúvida dos mais lídimos expoentes, somente naquela mesma noite lhe fora apresentado. Vestia ele pelos últimos figurinos, esforçando-se por apresentar sempre as mais recentes novidades em referência à indumentária, usava camisa de peitilho mais alvo do que neve, abotoaduras de grandes pérolas, e o laço da gravata a qualquer hora da noite estava tão bem ajeitado quanto a gardênia que ostentava a lapela. De elegante porte, estatura acima de mediana, cabelos frisados e de tonalidade castanho escuro, barba fina e cortada em ponta, olhos pretos e brilhantes, semblante moreno mate, mãos pequenas e claras, era alvo dos olhares femininos, que o admiravam. Era, além disso, exímio valsista, qualidade rara. Foi um sonho estonteante para ela, que tudo isso observara no jovem, sem notar defeitos, salvo de um ligeiro tique e o levantar de vez em quando o canto direito dos lábios, o que não lhe ficava de todo mal, pois a boca era bem desenhada e deixava entrever dentes muito claros. Certamente, não era a primeira vez que o encontrava. Tinha certeza de havê-lo já visto. Onde? Em qualquer festa de caridade, em alguma reunião anterior, na ópera, num concerto musical, ou na igreja, talvez. Não.
fora no bosque, a cavalo, num passeio matinal do último verão. A princípio, pouco lhe falara durante o baile. Entretanto, quase adivinhara que ele estava ao corrente de tudo, conhecia de tudo, sabia tudo narrar com um tato especial. Uma palavra de admiração sobre o penteado a encantara. Talvez que outra, de mais experiência, notasse algo de banalidade nessas gentilezas, inéditas para ela que as julgava inspiradas unicamente pela sua presença. Depois, durante o jantar, ele sustentara brilhantemente a palestra, sem afetação, dizendo com leal camaradagem sobre os companheiros de sua convivência, indicando os quadros que provavelmente seriam os mais destacados no salão de pintura, aprovando a última peça teatral, tão mal julgada pela imprensa, narrando um desastre ocorrido nas cavalariças do seu amigo, o conde Frascati, fazendo prognósticos a respeito da próxima corrida no hipódromo, tratando do exagero econômico dos empréstimos russos, e discutindo o futuro das colônias francesas. Sim, esse homem conhecia de tudo. E por que não concordava em entrar na política, fazer-se deputado e ministro, ele, cujos antepassados remontavam ao tempo das cruzadas? É verdade que a alta magistratura do país não é nada invejável, que a independência está banida, podendo-se observar que, dos 6 presidentes eleitos depois do estabelecimento do governo republicano em França, 4 pediram demissão e um outro foi assassinado. Contudo, evidentemente ela compreendia que era essa a opinião de seus tios. Todas as carreiras estavam abertas para o jovem duque, a diplomacia e a política, o jornalismo e a tribuna, se ele quisesse dar-se ao trabalho de aproveitar os dotes naturais que possuía e fazer alguma coisa, a despeito dos esplêndidos rendimentos de que dispunha e de outros a herdar. No momento, porém, nenhuma dessas coisas o atraía, tranquilamente se entregava à vida mundana da sua classe, levantava-se do leito às 10 horas do dia, passeava a cavalo, almoçava, fazia suas visitas de cortesia ou amizade, jantava em casa de amigos, desperdiçava metade das noites no clube ou em reuniões, jogava bastante, e afinal se recolhia cerca de 2 horas da madrugada. Se alguma preocupação o dominava, era a de triplicar seus haveres, com um bom casamento, e restaurar o velho castelo que lhe deixara o pai. Apreciava arqueologia, da qual falava como se fosse um Viollet-le-Duc ou um Charles Garnier. Estela fora a rainha desse baile. Sua beleza e juventude, um encanto particular que emanava de toda a sua personalidade, atraíam a atenção de todos e de todas. Foi-lhe apresentado, além do elegante Duque de Jumièges, o filho de riquíssimo banqueiro e mais um deputado de futuro promissor. Os 3 pareciam disputá-la, mas, evidentemente, ao duque coubera a preferência da formosa moça. Inteiramente enliada na recordação do seu lindo cavalheiro, a jovem começou a despir-se lentamente, maquinalmente, diante da lareira, deixando cair, uma a uma, as peças da vestimenta sobre o atapetamento, enrolando a luxuriante cabeleira, que se espalhara pelas espáduas. Pouco a pouco se sentiu invadida pelo sono. 4 horas soaram num pequeno relógio Louis X.V. Estendendo-se sobre o macio frescor do leito, pareceu-lhe que ia adormecer desde logo, em meio ao silêncio do dormitório, agora iluminado apenas pela claridade vinda do átrio. Tal não aconteceu, porém. As pálpebras reabriam constantemente. Não estava fatigada, apesar de haverem seus tios achado e dito que a festa se prolongara e ter chegado o momento de deixá-la. Não tinha sono. Seu pretenso desejo de dormir fora apenas uma ilusão, uma vaga obediência aos hábitos rotineiros. Descobriu os braços cuja alvura se iluminou e se coloriu de suave rosa pelo fulgor da lareira. Enrodilhada no seu devaneio, só então reparou que, pela primeira vez, se deitara vestindo em camisa de dia, a camisa do baile, de finas e vaporosas rendas, e notou que jamais se vira assim tão bela, e essa descoberta não lhe aproximou o sono. Estela era uma jovem recentemente saída de um convento e ainda muito devota. Refletindo sobre as sensações do baile, recordou as opiniões severas do seu confessor e as achou acertadas. Ó valsa, dança voluptuosa e acariciante, despertar da carne na luz e no movimento, não és, ó, contentamento do ser vivente, um primeiro pecado? Não é na dança que o homem e a mulher se encontram pela primeira vez na vida?
Não são aí os nossos sentidos invadidos de ternura? Os olhos pela beleza das formas, o ouvido pela música, o olfato por perfumes capitosos, o tato de todo o corpo pelo ritmo cadenciado que conduz um par em espirais ondulantes. A moça a princípio dança pelo prazer de dançar, de movimentar-se, de sonhar girando, servindo de cavalheiro um condiscípulo do convento, mas esse prazer se transforma um dia e se desdobra, quando ela se sente escolhida por sua beleza e se vê admirada do seu par masculino. E depois, certa noite, o prazer se transforma ainda, e desta vez em outra sensação inteiramente nova, que lhe parece indelével, a valsa, ondulante e leve, desfolha em seu giro as mulheres e as flores. Na vida tudo é contraste e tudo se assemelha. As impressões sentidas em suas primeiras noites de vida mundana estavam certamente bem longe das emoções religiosas experimentadas nas austeras cerimônias da igreja, contudo, nestas todos os seus sentidos haviam sido cativados, à vista, pelo grandioso estilo gótico que leva o pensamento às alturas e pela misteriosa luz que filtra dos vitrais, o olfato, pelo perfume do incenso, a audição, pela penetrante suavidade de certos cânticos litúrgicos que se casam à melodia misteriosa do órgão, todo o seu ser, em suma, tão sensitivo, por um conjunto de impressões que são sabiamente combinadas para a obtenção de melhor efeito. Estela era piedosa, sincera, crente, delicada de sentimentos e de sensações. No internato, destacara-se pelo seu fervor. Abandonara-se às aspirações divinas, aos mistérios, ao desconhecido, ao ideal. Fruíra as santificações da religião. Essa mesma natureza, assim impressionável, libara também sensações inéditas nessa reunião do mundo, em que tudo parecia ter sido bem organizado para agradar e seduzir. E esse prazer, tão diferente dos transportes místicos, tinha, entretanto, com estes, secretas relações. Os prazeres mundanos são um pouco perigosos, o pudor da Virgem enrubesceu aos menores alarmes, a sensibilidade de sua alma aumentou. Aconteceu, por um bizarro contraste, que a jovem, no seu leito de rendas, iluminado pelas débeis chamas da lareira, associou aos primeiros arrepios de volúpia, que acreditou sentir, os conselhos do seu confessor e a imagem do seu anjo de guarda. E julgou ouvir uma voz interior repetir-lhe que a dança é um pecado, principalmente a valsa. E depois, adormeceu. Ninguém recebeu a confidência dos seus sonhos. O mundo e a igreja. Stella Dossian era religiosa e gostava da vida social. Educada no convento Oisiaux, passara a infância na alegre casa de campo de Si, desaparecido hoje seu belo parque, para dar espaço a novas ruas e construções, e depois fora transferida, com os demais condiscípulos, para o internato da Rua Sèvres, onde lhe decorreu a juventude, sob a austera e atenta direção das religiosas congregadas de Notre-Dame, canônicas regulares de Santo Agostinho. Em si, as alunas, as menores, as violetas, as debruadas, as amarantes, assim designadas conforme o adorno dos cabeções dos uniformes, acompanham maquinalmente, a exemplo do que ocorre nos pensionatos, as aulas e exercícios cotidianos que enchem, de modo absolutamente monótono, as horas e os dias, em Paris, aonde vão aos 11 anos, as verdes, as azuis, as amarelas e as vermelhas, designações correspondentes à cor dos distintivos, começam a viver e a pensar. Não diremos das brancas, as maiores, pouco numerosas, prestes a partir de regresso aos lares. Além das férias, todos esses pássaros têm dias de visita às suas famílias, de modo que jamais se sentem de todo isoladas do mundo. No próprio convento aprendem a apresentar-se, cantar, tocar piano ou violino, e até dança. O quarteirão dos Inválidos, no fim do bairro de Saint-Germain, com os 3 grandes parques Oisiaux, Sacré-Cœur e Archevêque, tem a semelhança de uma solitude longínqua, tão distante de Paris quanto a Bretanha ou a Vendée, contudo, não se sente a tristeza da clausura, respira-se ali certo ambiente mundano, pela convivência, conversa-se com as amiguinhas, narrando impressões recebidas fora. Observações colhidas pela curiosidade juvenil que se abre ao espetáculo da vida, e que sabe próxima à saída do convento, muitas vezes poucos meses antes do casamento.
Os estudos não são muito fatigantes, porque entremeados de períodos de recreio, as obrigações religiosas têm a regularidade de um relógio, a prece pela manhã, após a toalete e ação de graças, antes e depois das refeições, incomum, oração antes de cada aula, estudo ou exercício, ouvir missa todas as manhãs, na ampla capela cuja torre alta e quadrada domina o parque, qual a de uma orgulhosa catedral, confissão mensalmente e comunhão 5 ou 6 vezes durante o ano. Além disso, ouvem sermões, que mantêm o espírito na fé e confirmam todos os ensinamentos ministrados antes da primeira comunhão. Assim aprendem que Jesus Cristo morreu na cruz para a remissão de nossos pecados, que ressuscitou para a glorificação nossa, que está no céu, sentado à direita de Deus Pai, que o bem-aventurado corpo da Virgem Maria foi transportado pelos anjos no dia da Assunção, que existem anjos no céu e na terra, que os santos estão no paraíso, que nossas almas, salvas por Jesus Cristo, devem, após nossa morte, ir ao purgatório cujas chamas lustrais as purificarão das derradeiras manchas, a menos que pecados imperdoáveis as precipitem no inferno, por toda a eternidade, que no fim do mundo os corpos ressuscitados, dignos do céu pela pureza angelical de suas almas, viverão eternamente na glória do paraíso. Estela, no mesmo regime das companheiras, vivera assim pensara, até sair do convento, ao completar as 18 primaveras. Era correta e pura em seus sentimentos e acreditava em tudo quanto lhe haviam ensinado. A ideia de uma dúvida nunca germinara em seu espírito, vivia e pensava seriamente, sem o temperamento e a educação das jovens do fim de século. Estava convicta de que os ensinamentos da religião tinham base tão sólida quanto os da ciência, de que o catecismo possuía a exatidão do tratado de aritmética, de geografia ou de cosmografia. Quando dizia que 7 vezes 12 são 84, ou que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, ou que a Córcega é uma ilha do Mediterrâneo a 180 quilômetros da costa francesa e a 77 da italiana, ou que a Terra é um planeta que em um ano faz o giro em torno do Sol em 24 horas sobre ela mesma, sabia que tais afirmações estavam rigorosamente demonstradas. E jamais lhe ocorreu a ideia de que alguém as pudesse contestar. O mesmo acontecia com relação às afirmações da religião. Admitia por demonstrado cabalmente que Jesus Cristo desceu aos infernos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus seu Pai, e que descerá, sobre nuvens, para julgar os vivos e os mortos, que os diabos no inferno passam a eternidade atormentando os condenados, que Josué fez parar o sol e que a serpente tentou Eva, suspensa dos ramos da árvore do bem e do mal. Em seu candor, não duvidava de ensinamento algum. Se acaso lhe viesse a ideia de comparar os dois gêneros de verdades, as da religião de certo teriam parecido mais absolutas do que as da ciência. Por vezes, gostava de recolher-se ao silêncio da igreja e preferia fazer preces na capela dos Santos Anjos. Acreditava que seu anjo de guarda lhe esquadrinhava a consciência em busca de pecados imaginários e acusava-se ao confessor de desatenções em aula, de sinais de impaciência com os condiscípulos, de pequenas gulas, e então sentia na alma a pureza do anjo de seus sonhos. Enlevava-se a sonhar que ressuscitaria assim, em seu corpo de virgem nas 18 auroras da sua idade, sem afundar a curiosidade, sem visionar qualquer roupagem, e ao extremo de achar belo o confessor calvo e senil, e imaginá-lo, também ele, no paraíso, junto dos bispos, dos papas, dos mártires e dos profetas. Dir-se-ia que, com leve esforço, abraçaria a vida religiosa, à semelhança de suas mestras, consagrando-se por toda a vida ao bom Deus. Nos dias de comunhão, Páscoa, missa do galo, a da meia-noite, nas grandes festividades, Estela sentia verdadeiramente a hóstia, depois de esta tocar-lhe a língua e descer pela garganta, penetrá-la de um sentimento de absorção na divindade. De que Jesus fosse Deus e de que ela o comesse misticamente, não lhe restava dúvida. Durante as missas cantadas, certos cânticos da igreja, muito melodiosos e suaves, qual o Panis Angelicus ou o Salutaris, transportavam nas celestes êxtases.
Seu confessor era um santo homem, escolhido com grande acerto pelo arcebispo de Paris para a direção dessas jovens almas femininas, e que, circunstância bem rara no clero da metrópole, e em Roma e Madrid, era um sacerdote sem mácula, crente sincero, simples e convicto. Prudente e reservado, nunca lhe acontecera fazer, durante a confissão, uma dessas perguntas vergonhosas que fazem enrubescer o jovem ou a moça antes que a tenham compreendido, e que desviam do chamado tribunal da consciência mais de uma alma pura, afastando-a bruscamente para cogitações carnais, por uma pergunta infeliz, bisbilhoteira ou criminosa. O padre Ildefonso reunia a virtude do bom sacerdote e ao desapego das naturezas simples a afetuosa bondade de um avô. As pequenas aprendizes eram suas netas. Seu único desejo consistia em conservar-lhes a fé, a qual, segundo entendia, era o único elemento moral capaz de mantê-las castas e honestas, quando trocassem o convento pelas liberdades do mundo. Deixando o internato, impossibilitada de conservar o mesmo confessor, Estela, a conselho deste, escolheu para diretor espiritual um padre jesuíta, muito afamado, da paróquia de Santa Clotilde. Órfã de pai e mãe, habitando o segundo pavimento do prédio que os tios, os condes de Noirmoutiers, ocupavam a rua Vanial, entrava na vida com a independência de uma grande fortuna e o sentimento da responsabilidade pessoal. Muito aristocrática nos gostos, deixou-se facilmente deslizar pelos mundanismos, no prazer de brilhar em meio à elegância. Não podia compreender os homens sem que acompanhassem as modas mais recentes, sem que tivessem a palestra espirituosa, sem que se comprimissem em torno dela, dando-lhe nas conversações em primeira mão a última nota social digna de registro. Das amizades do convento conservara 3 amigas, uma ainda mais religiosa do que ela, cenobita por natureza, outra que começava a ocupar-se com estudos de física, química e astronomia, a terceira, de temperamento mais artístico, que se dedicava à pintura. Estela era mais formosa e mais mundana, mal preparada para isso, aliás. Nenhuma arte a fascinara, a literatura de certo modo a seduzia. Aprendera, com grande facilidade, diversos idiomas estrangeiros, nos quais lia e falava com a mesma facilidade do francês. Quanto às ciências, não se detivera e, tal qual a maioria dos habitantes da terra, sempre vivera sem se interrogar sobre o terreno em que pisava. Essa ignorância normal lhe bastava, e suas convicções religiosas satisfaziam de modo completo aos devaneios que, por vezes, a elevavam acima do mundanismo habitual do seu viver. Já na alvorada dos 4 lustros, época em que começa esta história, Estela ainda fazia preces todas as noites, e a primeira vez que as esqueceu foi na do longo baile de que falamos. Todo o domingo era vista, com a tia, assistindo à missa das 10 horas, em Santa Clotilde. Os deveres religiosos e os prazeres da sociedade, ela os associava muito bem na vida e no pensamento, em acordo perfeito, ajudada pelo próprio diretor espiritual, o hábil jesuíta a quem a elite do bairro Saint-Germain devia os melhores casamentos. Homem do mundo até a ponta das unhas, o abade Laferté era muito procurado, excelente conviva, prosa agradável. Dizia a si mesmo, com algum exagero talvez, que esses casamentos tão bem conseguidos e por ele realizados, lhe haviam trazido, bem ou mal, cerca de 40.000 libras de rendimentos. Suas qualidades exteriores não o impediam de ser comparado com o padre Ildefonso, embora em outra ordem de ideias, um confessor muito honesto para as jovens. Estela confiou-lhe todos os pensamentos, todos os projetos, e nada empreendia sem ouvir a opinião do seu querido e venerado mentor. O jantar de Epicuro. 15 dias depois da festa a que nos referimos, 2 dezenas de convivas estavam reunidos em volta da suntuosa mesa da Marquesa La Rochelle. Um luxo inaudito, ao qual nem sempre um perfeito bom gosto se aliava, presidia esses deboches gastronômicos. Por toda parte, maciça prataria, admiravelmente cinzelada, em profusão, cristais da Boêmia, de cores vivas. 6 copos diante de cada conviva, o centro da mesa ocupado por elegante vaso em cujos bordos estavam presas guirlandas de cravinas, gerânios e camélias, vindas pela manhã, de Nice.
Os lacaios, em libré de luxo, permaneciam imóveis por detrás da fila de convivas, atentos ao menor acene, principalmente, às conversações. Ondas de luz desprendiam-se dos lustres, tocheiros e candelabros guarnecidos de velas, luz cariciosa, lisonjeira para as níveas espáduas e os rostos primaveris. O gás e a eletricidade estavam relegados para a copa e a despensa. Qual chama volante, perguntas e respostas, juízos e reflexões diversas não permitiam arrefecer a palestra generalizada, de resto mundana, ridícula e banal. A mocidade predominava, mas notavam-se alguns comendadores e pessoas de certa idade, colocados ao centro, gente esta que não estava menos alegre, nem menos animada do que a juventude das extremidades. Serviam-se as últimas iguarias e próxima estava a sobremesa, mas tudo se fazia sem pressas, pois o jantar seria seguido de divertimentos íntimos, predominando o jogo e um pouco de música. O que maravilhava a criadagem era a soma das fortunas ali reunidas. Salvo 2 ou 3 exceções, nenhuma ou nenhum dos convivas desfrutava menos de 50.000 libras de rendimentos, muitos dispunham de 100.000, alguns, 300 e 400.000. Tais fortunas eram conhecidas e cotadas. Somados os capitais remunerados ao juro de 3%, chegava-se ao total de 110 milhões para as 20 pessoas ali agrupadas. Não se falava nisso sem chiliques de admiração, e a própria dona da casa ensoberbecia no mesmo grau dos seus domésticos. A plenitude do mais nobre orgulho ela exteriorizava no porte, na maneira de comer, beber e falar. Seus dedos estavam congestionados de anéis, as orelhas, pescoço e espáduas resplendiam de pedrarias preciosas. Até certo ponto, podia-se considerá-la mais rica de todos, pois sua fortuna avaliava-se em 14 milhões de francos. Tão colossal riqueza adquirira ela mesmo, só, ou quase sozinho, em negócios especiais que entendia a maravilha, associando sucessivamente sua inteligência à de 5 ou 6 capitalistas bem selecionados, e também, dizia-se a boca pequena, em alguns serviços diplomáticos em proveito de uma potência vizinha. Era muito formosa e de inteligência notável, principalmente em combinações financeiras. Casada, em primeiras núpcias, com um diplomata brasileiro, desposara, num segundo matrimônio, na idade de meio século, um jovem deputado, herdeiro de invejável nome, e recebia ao que se chama todo Paris, do mundo dos pândegos. A conversação recaiu sobre um casamento celebrado, à véspera, na Igreja da Madalena, e talvez não seja supérfluo apanhar alguns fragmentos, que darão um resumo do ambiente anticientífico e artificial em que vivia nossa donzela idealista e sensitiva. É a miséria em pouco tempo, ao primeiro filho, dizia um anafado cavalheiro de amplas suíças brancas, tez corada, lábios espessos e sensuais. Que se pode esperar de um lar, em Paris, com 40.000 francos de rendimentos, eu creio, disse o duque, falando bem próximo da sua bela vizinha Estela, que Henriqueta ama profundamente o marido, e que serão felizes, porque o dinheiro não faz a felicidade. O amor que dizeis, senhor duque, indagou a dona da casa. Dizia minha senhora, que coisa alguma vale tanto quanto uma boa e sincera afeição, e quando dois entes se adoram a vida deve ser encantadora, mesmo sem fortuna. Nós conhecemos isso, replica um general sentado à direita da marquesa. Quando eu tinha vossa idade, meu caro duque, pensava tal qual, principalmente quando o acaso colocava a meu lado uma encantadora vizinha. Os enamorados são sempre muito desinteressados, mas os provérbios não erram, quando falta feno na grade da manjedoura. Para mim, esse casamento é ridículo. Uma jovem bela e de sociedade apaixonar-se por um jovem que nada tem de seu. É inconcebível que os parentes se deixem assim levar pelo capricho dos seus meninos. Mas, que querem? A autoridade dos pais não existe mais. É esse o meu parecer, disse o tio de Estela. As fortunas devem ser associadas, meu general, replicou então o duque. Se eu estivesse enamorado, não perguntaria quanto a minha noiva teria de dote.
Compreendo, pois, e muito bem, que uma jovem proceda de igual modo para com o rapaz, principalmente quando esse moço está bem colocado, é inteligente e distinto, nas condições de Hervé. Eu vos compreendo, retrucou o general, partilhais da opinião de Alfredo Musset, quando se apetece o belo, é sem vestido. Quereis dizer da opinião de Shakespeare, no Mouro de Veneza. Sim, sem dúvida. Muitas vezes nos enganamos pelas promessas de dote, sentenciou um financista. As fortunas nem sempre são o que aparentam. Veja-se o exemplo do barão Churchill, que acaba de render a bela alma ao deus Plutão. Diziam-no riquíssimo e, no entanto, deixou apenas 60 milhões. Julgava que tivesse menores haveres, comentou o deputado. Enganai-vos. Ele deixa 800 milhões. Que homem! Exclamou a marquesa com entusiasmo. Acumular 800 milhões. É verdadeiramente de um gênio. De certo não terá dado 100 mil francos para favorecer o progresso das ciências, interrompeu o jornalista. Sabeis quem comprou os seus cavalos? Ninguém ainda. Será vendida quinta-feira, no Tattersall. Eu cobiçaria o seu par de alazões, disse a condessinha. Pois eu, exclama um belo jovem, só ambiciono o campeonato de bicicleta. Completei quinta-feira, 80 quilômetros, afirmaram-me que na semana passada Arthur fez 78. Singular prazer. Comentou a mulher do financista. Nada mais agradável do que andar sempre para a frente, sozinho, e pedalar até perder o fôlego. A melhor. Afirmou uma jovem gorduchinha, de loura cabeleira flutuante. E qual é, senhorita Solange, o tandem? Eu te acredito, cochichou o vizinho da ponta da mesa o capitão Lomond. O casamento no tandem não deve tardar. Ontem, em Neuilly, todo um cortejo de núpcias chegou à pretoria em bicicleta, inclusive a noiva. Muito bem. Viva a bicicleta, abandonemos os cavalos. Sabeis a novidade das 7 horas? Indagou o jornalista. Um dos meus amigos foi preso, ou o ministério caiu, respondeu o senhor de Taupin. Exatamente, como se houvesseis posto o dedo em cima. Cai do ministério, por motivo do imposto sobre os domésticos. Justíssimo. Compreendeis que se taxem os domésticos, exige-se o imposto sobre cavalos, cães, portas, janelas, ar, luz, pão, vinho, sobre toda a vossa casa, desde a adega até o teto, sobre a própria pessoa, desde as palmilhas ao chapéu, sobre o caminho por onde andais, campos que contemplais, o ar que respirais, e tudo, tudo. Por que não criar impostos sobre os domésticos? O aumento perpétuo das despesas públicas, o desperdício cego, levam fatalmente à majoração dos tributos. É a esterilização da nossa bela França, é a ruína geral, é a bancarrota próxima. Que fazer? Enfim, o ministério caiu. E não tinha ele quase 2 meses, consta que o presidente vai renunciar. Era bem simples ter um rei, disse o deputado. Vede a Inglaterra. Política. Política, interveio a dona da casa. Vamos ter contrariedade. Bem sabeis que isso é proibido. A política, disse do extremo da mesa o jovem e já volumoso advogado, é o sai daí, que eu quero lugar, tal qual nos negócios, é o dinheiro dos outros. Aliás, nada tem de moral, por isso que está convencionado. Tendes razão, senhora, repôs o general. Prefiro os cantãs do mundo teatral. Quem já foi ver a nova peça do Golfes? No espetáculo de ontem, a minha estava positivamente nua. Adivinhava-se tudo. Para que serve a censura? E na verdade, ela é muito bem feitinha, a mestiça. Por Deus, general. E acreditais que sem essa circunstância ela se mostraria? Mas, se deixassem à vontade as mulheres desta sociedade, e mesmo as da sociedade, disse o senhor de Taupin. Emma tem formosas pernas, o que não impediu que o seu deputado a mandasse às urtigas. Receberemos amanhã o Viscondinho em nosso clube? Perguntou uma Gricela, que não ousava mover a cabeça com receio de que lhe desabasse o monóculo do olho esquerdo. Que achais, Jumieges? Certamente, respondeu um vizinho cuja cabeça parecia anquilosada, graças ao colarinho que lhe chegava às orelhas. Os padrinhos do recipendiário são gente chique. Além disso, ele é da linha mais distinta, disse o duque. E o bravo Patarolfe? Oh!
esse vale por dois. E o barão de Altecombe, um pesadão, não civilizado de todo, um criador de abelhas, mas encontrou escora, apesar disso, e isso vale por uma voz de comando para ser recebido. Senhora Marquesa, disse o financeiro, não fostes vista quarta-feira, na ópera, na repetição do Tannhäuser, de Wagner. Não me entusiasmo por Wagner, vós o sabeis. Nada de snobismo. Podereis dizer-me por que o Pano Orleans baixou tanto, ontem, para contar desde já com os lucros das futuras compras e vendas? Tenho convites para o Instituto, quinta-feira, interrompeu a senhorita Cecília Street. Quem quer ir, é mortalmente enfadonho, respondeu o Visconde de Valvin, mas é de bom tom, tanto quanto Wagner. Iremos, certamente. Sempre fui da opinião de Alfredo de Musset, a respeito dos discursos acadêmicos, disse o general. A uma sessão da Academia Francesa, prefiro a de segunda-feira, na Academia de Ciências. É mais substanciosa e vós, senhorita Estela, apreciais os sábios, jamais os vi. Ah, sim, certa vez, quando menina, levaram-me para ver Chevreul à saída de um banquete. Que feiura, sábios, disse seu vizinho, conheço três, desagradáveis, incivis, fastidiosos. Não se encontra meio de palestrar com eles, que, aliás, não respondem aos nossos assuntos se fossem somente fastidiosos. Alguém, há dias, escreveu que as celebridades são as que maiores males causam. E não errou. Por exemplo, o inventor da pólvora. Mas, nem todos inventaram a pólvora. Os sábios, interveio a baronesa Castelviel, constituem mundo à parte e fechado aquele a que nós outros pertencemos. Já lhes fiz, várias vezes, convites, sem que jamais me pudesse envaidecer da sua presença em minha casa. Por isso, não os convido mais, nem nos Pirineus, nem em Paris. De resto, são todos uns pobretões, bem mal postos, mais do que pobres, muitas vezes verdadeiros mendigos, tal qual a maior parte dos escritores, poetas e artistas. E, afinal, que fariam da riqueza? Só lhes poderia trazer preocupações, pois não passam de trabalhadores, de obreiros. As fortunas só se tornam realmente úteis aos que não têm nada para fazer. Não penso desse modo, interrompeu o jornalista, e quanto a mim, a propósito do barão de quem tanto se fala, o que morreu, possuindo 800 milhões, considerá-lo-ia muito mais digno de apreço se houvesse deixado apenas 100, e consagrado 700 aos progressos da ciência. Não falemos mais em sábios, anônimos ou pedantes. De resto, não ignorais que a ciência faliu. Acabou-se. Viva a alegria, e depois são bem ridículos, com seus casacões e bonés de pala, disse uma encantadora ingênua. Um deles descobriu que a cauda de não sei mais que animal exala o cheiro de resina de Opopanax. Não foi na faculdade de medicina que a cena se passou, senhorita, replicou o Visconde, foi no Teatro Variedades. A ciência e os sábios, sentenciou o general, não servem para grande coisa na vida, eu o reconheço, mas, acho o erro metê-lo sempre a ridículo, no teatro, nos romances, e mesmo um pouquinho em outros gêneros. Pode-se viver ignorando a física, a química, a história natural, a botânica, etc. Pode-se, em suma, viver ignorando tudo, sem que de tal desconhecimento resulte mal maior. Contudo, a ciência tem prestado serviços à sociedade, não lhe devemos os caminhos de ferro, os navios a vapor, o telégrafo, o telefone, a fotografia, e tantas outras coisas agradáveis, úteis, necessárias e mesmo indispensáveis em nossos dias. Entendo, pois, que se deveria sempre render justiça aos sábios. E não é por mim que digo, vós o sabeis, porque nunca me preocupei em mudar o meio-dia para 2 horas da tarde. Minha máxima é a de Epicuro, gozemos a vida. Pura e simplesmente. Carpe diem, se não esqueci o latim que então se usava. Isso é de Horácio, emendou o duque. Mas, Horácio ou Epicuro se assemelham bastante, e confessemos que a sua maneira de compreender a vida é a da maioria dos homens. Estamos todos de acordo. Ciência e sábios, eis o que o mundo tem de mais sem saborão e mais inútil. Falemos de assuntos mais alegres. Sabeis que resultado magnífico foi obtido na pista de Catford, por Stokes.
no curso de um ensaio de recorde de 50 milhas, ele bateu uma série de recordes mundiais, incluídos o de hora, o dos 50 quilômetros e o das 10 milhas. A primeira milha foi feita em 1 minuto, 59 segundos e 1,5, a segunda milha em 3 minutos, 52 segundos e 2,5, e bateu o recorde mundial, percorrendo as 10 milhas em 20 minutos e as 20 milhas em 40 minutos e 57 segundos. Em 1 hora, fez 46 quilômetros e 711 metros, ultrapassando assim de 200 metros o resultado de Bowers. Esbaforido por esse treino formidável, Stokes se deteve ao fim de 44 milhas, em 1 hora e 34 minutos e 11 segundos e 4,5. É maravilhoso. Fostes a caçada do Marquês, sim. Um enorme porco selvagem, atacado pelos monteiros e habilmente descoltado pelo primeiro picador Renard, às 5 horas do prés do Rosoir. Soberbo servinho. Tudo perfeito. Equipagens muito chiques. Quarta-feira próxima, corrida de cães na floresta de Fontainebleau. Os passeios em carrinhos foram inaugurados terça-feira última. O Visconde fez a sua primeira batida de caça. Registrou 195 perdizes. Fostes ao campo de tênis do parque. Estava encantador, não, mas teria ficado satisfeitíssimo de reencontrar o Duque de Leuchtenberg. Sabeis, disse o homem especado, sem mudar de posição, que a casa de Leuchtenberg é a mesma dos Beauharnais, originário da Orleanesa, que encontra sua raiz em Guilherme de Beauharnais, senhor de Miramion de La Chaussée, em 1309. Eugênio de Beauharnais, filho do Visconde Alexandre de Beauharnais e de Josefina Tasker de La Pagerie, depois imperatriz dos franceses, foi adotado por Napoleão e príncipe francês, foi eleito duque de Leuchtenberg e príncipe de Stade. Seu filho Maximiliano esposa a grã-duquesa Maria, filha do imperador Nicolau I, da Rússia, e toma o nome de Príncipe Romanovski, com a qualificação de Alteza Imperial para toda a sua descendência. Como terá sido possível, no ato de casamento de Napoleão Bonaparte, existir uma certidão de idade constatando que ele nascera 5 de fevereiro de 1768. Quando a data oficial é a de 15 de agosto de 1769, ele se fazia mais velho para aproximar-se de Josefina, remoçada a seu turno no mesmo ato. Um outro conviva tomou a palavra para descrever, com enfadonhos detalhes, o desenho do brasão de um noivado do seu conhecimento, minuciando as cores, o que havia nas 4 divisões do escudo, no cimo, na base, nos lados e risca central, tendo do noivo, nos suportes, 2 leões e no da noiva 3 cabeças de lobo, tudo cheio de variações coloridas. Isso provocou um jocoso comentário do general: minha cara baronesa, continuais com as vossas duchas, apesar do frio glacial que faz, sem dúvida, todas as manhãs. E sempre com o doutor Calais, sim. Ele ducha muito bem. Acho seu jacto excelente, pois eu mudei. Vou atualmente a Passy. O doutor Chevreuse é mais afável. Além disso, a casaca e a gravata branca lhe dão aspecto muito distinto no seu mister. Não compreendo que mulheres se coloquem assim nuas diante de homens quase desconhecidos, sussurrou o general ao ouvido da sua vizinha, embora confesse que não deve ser desagradável a profissão de aplicar duchas. Eis uma salada deliciosa, virgem, primeira colheita, explica o dono da casa. Poderíeis mesmo dizer extra virgem, ajuntou o general, e mesmo virgem néctar, pois creio haver 3 categorias da primeira qualidade a que vos estáis referindo. Ao azeite fostes a patinação, esta manhã, senhorita Estela, sem dúvida. Essas nevadas me atraem. É absolutamente soberbo. Gelo excelente e batido qual um assoalho de salão. Patinava-se em fileiras de 10 pessoas, sempre muita gente, não? E a fina flor, e se combinássemos para amanhã cedo? Perguntou o Duque. Impossível. Temos convites de jornalistas para o duelo de amanhã, e jantaremos na Grande Jatte. Depois de amanhã, serve, pois sim, combinado. Às 10 horas, no lago onde acompanhará os sermões da Quaresma, este ano, cara baronesa, na Notre Dame. Ah, eu prefiro a Madalena. Os chapéus são muito mais chiques. E daí por diante pouco se entendia. Todos falavam quase ao mesmo tempo.
O Duque retomou a palestra meia voz com a sua vizinha, a propósito da guirlanda de flores rubras que corria ao longo da mesa, assegurando não gostar da cor vermelha e apreciar as flores azuis. Assim também não apreciava as mulheres morenas, porque são muito masculinizadas. Para ele, a verdadeira mulher, a arrebatadora, filha de Eva, a fada, a encantadora, era a loura, principalmente a de olhos negros, sonho delicioso que faz esquecer todo o universo. Havia visto suficientemente o mundo para poder avaliar a real beleza. Acusavam-no de bem afortunado, mas havia sempre exagero. Aos 5 lustros de idade, ou antes, depois de meio decênio de observação, havia encontrado apenas 7 ou 8 mulheres verdadeiramente louras, do seu preferido, do louro de Veneza, e neste pequeno número somente uma representava totalmente o seu ideal. Acusam-vos, Sr. Duque, de grande jogador. Outro exagero. Jogo unicamente para passar tempo, uma vez que não tenho entretenimento mais agradável. Falando verdade, não tenho amor ao jogo, mas jogais todas as noites, sim, um pouco, porém no meu círculo, a exemplo dos meus amigos, e sois feliz no jogo, principalmente de 15 dias a esta parte. Tenho mascote, sim. Uma ponta de fita azul. Védia, insistiu ele, ei-la aqui. Estela sentiu que devia desviar por instantes o rosto do olhar indiscreto do seu interlocutor e fez menção de beber na taça de champanha. O Duque, apercebendo-se do gesto, acrescentou imediatamente: imagina-se que eu nada faço, mas trabalho enormemente. Passeio a cavalo, pela manhã, ou faço esgrima, quando chove. Toco o piano, quando posso, caço 3 meses por ano. Compus uma peça teatral, em colaboração com o meu amigo Cerdo, e traduzimos Schiller. No ano passado, redigi a crônica esportiva para o Gaulois. Presentemente leio Schopenhauer. Durante bem longo período, aprofundei-me na numismática, para classificar as moedas romanas, e vou agora desenhar fachadas renascença para o castelo. Minha mãe muitas vezes me diz jamais ter visto quem trabalhe tanto quanto eu, e a dança é o que prefiro a tudo, porque não vos fazeis eleger deputado. Não há deputado de acatamento, em condições de ser ministro, senão entre os casados. Um ministro solteiro não pode dar recepções. Dir-me-eis conhecermos um, talvez o mais poderoso de todos, que ainda não se casou. Mas, é sonho. Quanto a mim, não me casarei nunca, a menos que... E a única. Experimentará ela por mim os mesmos sentimentos que lhe consagro de há muito, desde o dia em que a encontrei pela primeira vez. E, além disso, seu coração lhe pertencerá ainda. Nesse momento, a dona da casa deu, erguendo-se, sinal de que o jantar havia terminado. Os convivas dirigiram-se para os salões cintilantes de luz onde as mesas de jogo já estavam preparadas. Bem depressa foi ouvido o anúncio dos primeiros visitantes: senhores Aimila Philippe de Vache, senhor e senhora de la Mouchardière, senhora Abelard e condessa de Senfal. A propósito, disse a marquesa ao jornalista, prestai atenção no vosso noticiário mundano de amanhã, especialmente em citar exclusivamente os nomes com partícula de fidalguia. O Duque havia oferecido o braço a Estela. Que pesar! Suspirou ele, não se valsará esta noite? Tendes dançado muito nestes últimos dias, não? Depois da outra reunião, assim também ocorre comigo. Tendes ido ao teatro, Sr. Duque? Vistes a peça dos cômicos a que se referiu o general? Não, senhorita. Tenho passado minhas noitadas no círculo e, conforme o hábito, jogando. E aí não faço senão ganhar, graças à minha mascote, a qual não me deixará nunca, nem mesmo na armada, onde, como deveis saber, sou oficial. Se tivermos guerra, estou certo de que não serei ferido. Imploremos para que não haja guerra. E horrível, bem ao contrário, senhorita, creio que a teremos, e bem proximamente. Acreditais que possamos passar longo tempo com a Alsácia e a Lorena nas mãos dos alemães? Por isso, há momentos na vida em que não é desagradável expor-se a perigos, principalmente com a mascote, ironizou Estela. A verdadeira mascote, senhorita, não é somente esse pedaço de fita azul arrancado num movimento de cotilhão, é uma imagem encantadora que não mais abandonou meu coração. O senhor toma café? Indagou um alto lacaio todo agaloado que seguiu os convidados à saída da sala de jantar.
Esponsais mundanos. Estela e o Duque frequentemente se encontravam nas reuniões mundanas, e a crônica anunciava já uma próxima união matrimonial. E teria sido difícil achar dois seres mais bem talhados para uma vida comum de mundanismo e esplendor. Portador de soberbo nome, o Duque tinha o seu brasão a redourar, herdeira de enorme fortuna. Estela estava, pela educação, preparada para ser uma deliciosa duquesinha. Ambas as famílias acariciavam tal projeto e cada uma procurava aproximar docemente os jovens um para o outro. Desse modo, eram as famílias as autoras do casamento, mas eles julgavam seguir os impulsos pessoais. Amavam-se. Um pouco, por parte de Estela, nada, por parte do Duque. Elegante, frio, correto, bom jogador nos baralhos e no amor, tinha por ambição o dote. Quanto à mulher propriamente, por mais atraente que fosse, já conhecera numerosas, e delas estava meio farto. Ótimo comediante, quase de boa fé, à força do hábito de fingir. Seu título nobiliárquico valia bem uma fortuna, e, à sua vez, a riqueza lhe era absolutamente indispensável, primeiro para pagar as dívidas feitas, depois para ocupar o destaque ambicionado por ele no grande mundo. Estela achava um jovem perfeitamente fino. Era o primeiro que se lhe prendera ao pensamento, e sentia-se pouco a pouco atraída para ele, pela distinção, amabilidades, espírito e atenções delicadas. Ainda não ouvira falar em projetos de casamento, mas, interrogada de súbito que fosse sobre seus sentimentos a respeito, não teria surpresas. Nos seus devaneios, não encontrava nenhum obstáculo, salvo, por vezes, a paixão do Duque pelo jogo. Os 3 meses do inverno passaram assim. No dia de Ano Novo recebera, com amável carta do Duque, das serras da Bélgica, gigantesca cesta de lilazes brancos. Em seguida, na ceia de Reis, tendo-lhe cabido a fava simbólica, foi feita rainha. A Páscoa foi um pretexto escolhido pelas duas famílias para estreitar os laços já muito fortes, e desta vez ela recebeu o Duque em sua casa, no baile à fantasia organizado por seus tios. Noite de raro esplendor, uma das que fizeram mais ruído em todo Paris naquele inverno. Várias centenas de pessoas se comprimiam nos salões magnificamente decorados, e todas as fantasias rivalizavam em originalidade, brilho e ostentação. O Duque escolhera um costume diretório, que lhe assentava muito bem. Estela mandara desenhar expressamente para si um delicioso costume veneziano. Suas amigas mais íntimas estavam lá, flores resplandecentes deslizando quais alegres libélulas através do deslumbramento de luzes, risos e canções. A orquestra iniciou a festa com uma das ouvertures da Carmen. Todas as amigas de Estela deviam cantar. Foi Cecília quem, na sua encantadora fantasia de Colombina, começou, com uma canção muito em moda naquela época. O acompanhamento foi feito por ela própria na cítara, agradando muito. Que é isso? Perguntaram-lhe. Chama-se Um Sonho, respondeu. Creio que já a conhecem. Não a cantarei tão bem quanto a Condessa cantará assim, disseram. É muito interessante. E ela cantou, Rappelito e le tempes de nos chansons ou nos bravinhos le rire des pinsons, le tempes ou plein de vresses printanières, elle amor faisait elle ecoli buissonniere. Souvien stoi de L euri breve ou tu M as dit que tu M ai mais. Souvien stoi, leja-lhe have reviendratei-o jamais. Recorda os tempos de nossas canções em que atacávamos rindo os tentilhões, os tempos em que, cheios da embriaguez primaveril, o amor nos fazia gazear escola. Recorda-te do momento fugaz em que disseste que me amavas. Recorda-te, o lindo sonho nunca mais voltará. Os aplausos cobriam as últimas palavras e encorajaram a jovem cantora, que demonstrara grande delicadeza na maneira de dizer essas coisas emotivas. Um poeta reprovou L. Euri breve ao ouvido de seu vizinho, que rejeita a fraqueza do termo em relação à rima necessária, acrescentando que a música atenuava tudo.
Voltou o silêncio e a linda Colombina sublinhou, com maior finura ainda, a estrofe seguinte: Teis eux brillantes prenaient ermo queur et tonsourir assassinate mouqueur, et gegetais, voltigeante surta levre, elle aveu charmante que redoblait ma fievre. Solviem stoi, teus brilhantes olhos tomavam um ar brejeiro e teu sorriso feria meu coração, e eu espreitava dejante em teus lábios, a linda confissão que redobrava minha febre. Recorda-te. O auditório estava identificado com o assunto, e os aplausos estrugiram em trovoada. Encorajou-se mais ainda, e cantou com calor a última estrofe, muito bem acompanhada por seus dedos, ágeis no manejo da cítara de lânguidos sons. Nous aimons toujours comme deux folks. Et les baises dont nous étions jaloux, nous désirons encore nous les rendre, nous coeur sont fight, vois tu, pour se comprendre. Solviem stoi. O joli rêve, ne te en va plus jamais, amamo-nos sempre quais dois loucos, e ainda hoje desejamos dar-nos os beijos que tanto ansiávamos. Veja, nossos corações foram feitos para se compreenderem. Recorda-te. O lindo sonho, não me abandones mais. Divinamente cantado por essa cabecinha vaporosa, o estribilho foi saudado com verdadeiro estrépito. Cecília estava rubra qual um papafigo. Nunca se vira em festa igual. O ambiente era simpático. O êxito não depende muitas vezes do auditório. Conversava-se agora. A pequena Colombina está boa para casar, disse um senhor a seu vizinho, acompanhando-a com um olhar vivo, enquanto ela voltava ao seu lugar. Ela não tem 17 de idade, acredita que? Acrescentou em voz baixa ao ouvido de seu interlocutor. Não tenho dúvidas. É uma criatura honesta, absolutamente. Além do mais, admiravelmente educada. É curioso, as meninas cantam cada coisa.